Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a lenda de Candyman. Bom pessoal, a lenda de Candyman é um novo filme de terror e existia uma grande expectativa, do público para poder assistir esse filme. Primeiro porque ele é uma reimaginação, uma releitura de um filme clássico de 1992, conhecido como O Mistério de Candyman. E ambas as obras são adaptações de um conto de terror do escritor Clive Barker, que é um escritor muito bom, genial, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Além disso, uma expectativa ainda ficou maior quando a gente ficou sabendo que o produtor desse filme é o Jordan Peele. O Jordan Peele, que é diretor de Corra, de Nós, produtor também de Lovecraft Country e de outras coisas, no geral ali, principalmente nesses temas de terror, ele vem se destacando muito nos últimos anos. No caso aqui, a direção é da Nia da Costa, que faz um trabalho também excelente, mas que eu vou comentar isso ao longo aqui do vídeo. Primeiro, vamos conversar sobre uma sinopse. Mas antes, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, porque o like de vocês é muito importante, e para dar uma conferida também aqui na descrição, porque aqui tem mais redes sociais, onde vocês podem me seguir, e o link para os meus livros. No caso, o Súnamo é uma fantasia distópica, enquanto Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Se vocês puderem adquirir os livros, ler, eu fico muito grato, e se vocês o fizerem, depois me mandam mensagem falando o que vocês acharam, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história do Anthony. O Anthony, ele é um pintor, no caso, ele mora junto da sua namorada Brianna. Ela é uma curadora de arte, então os dois têm ali, digamos assim, além de uma relação pessoal, uma relação também profissional, já que ela cuida da carreira do Anthony. E o Anthony está passando por uma fase difícil, já faz tempo que ele não está produzindo nada, então ele não tem nenhuma obra sendo levada para exposições ou algo do tipo. E em busca de inspiração, até para conseguir um local, em alguma galeria ou algo do tipo, ele acaba visitando um pequeno bairro ali de Chicago, um bairro que vem sofrendo muito com gentrificação, ou seja, a cidade vem crescendo, a cidade vem tomando proporções gigantes e vem cada vez mais destruindo bairros, vem destruindo comunidades e principalmente comunidades marginalizadas, ou seja, os bairros ali que são conhecidos como gueto, onde majoritariamente está uma população negra marginalizada. Ele vai ter esse bairro porque seria um bairro parecido com da onde ele cresceu, tudo, então ele queria dar uma olhada em tudo aquilo, falar sobre todo esse processo, e lá ele conhece a lenda de Candyman. No caso, essa lenda diz que basicamente você iria até a frente de um espelho, falaria o nome Candyman 5 vezes e essa assombração, esse ser sobrenatural apareceria e iria te matar. Mas além disso, existe toda uma história de trás de quem seria o Candyman. Que na verdade o Candyman seria um homem que entregava doces naquela vizinhança, era um homem diferente porque ele tinha um gancho na mão. E ele acabou sofrendo, digamos assim, violência de uma forma que eu não vou explicar aqui para não estragar a experiência de vocês, mas digamos que existem mais camadas em torno da lenda desse cara, a lenda dessa criatura, desse ser sobrenatural. O Anthony fica muito curioso em relação a tudo isso e resolve criar quadros, criar uma obra em si para colocar na galeria para poder falar sobre essa situação, sobre essa lenda. De início as pessoas não levam ele muito a sério, acabam até debochando dele, mas ocorre que aos poucos as pessoas que se atrevem a falar o nome 5 vezes na frente do espelho, e algumas pessoas em específico sofrem as consequências disso. Agora, como tudo isso vai andar, como que tudo isso vai, digamos assim, se desenrolar e quais vão ser as consequências, aí eu deixo para que vocês assistam por conta própria e descubram, porque eu não vou dar spoiler. Agora vamos comentar sobre algumas coisas específicas dessa obra. Bom, como eu disse lá no início, a direção do filme, da Nia da Costa, é uma direção excelente. Para mim, eu gostei bastante de como ela conduz tudo aqui no filme, faz homenagens ao filme de 92, mas consegue também ter uma originalidade, até porque o roteiro é diferente. Mas o filme funciona muito porque ele não traz jumpscare gratuitos. Tem um momento ou outro de jumpscare, mas no geral é um filme que consegue causar bastante tensão e ele causa muito desconforto. E o desconforto vem principalmente através do seu argumento, através do seu texto. Aqui o texto foi escrito em parceria do Jordan Peele com a Nia e também mais um outro roteirista, que agora esqueci o nome dele, mas o Jordan Peele e a Nia participam do roteiro. É um roteiro
que ele apresenta, né, o Candyman, esse ser sobrenatural, sim, como um vilão daquela história, digamos assim, mas conforme a gente vai se aprofundando nas camadas, a gente percebe que antes de ser um vilão, ele sofreu na mão da sociedade. A sociedade criou o monstro que ele se tornou, digamos assim. E conforme o filme vai elaborando mais a lenda do Candyman, a gente vai descobrindo, né, as coisas que permeiam tudo isso. O filme vai tratando sobre racismo, sobre esse processo de marginalização que está, né, junto da gentrificação, ou seja, a sociedade que vai crescendo, marginalizando não apenas bairros, né, locais físicos, mas pessoas, principalmente comunidades. E isso é algo que acontece desde sempre, né? O racismo está aí, não de hoje, mas sempre esteve e continua acontecendo. Fala sobre violência, violência policial, violência social no geral. Então, é um filme que consegue permear esses temas sociais conforme nos conta uma história. E esses temas sociais, por serem temas incômodos, incômodos não porque eles não devem ser falados, não devem ser comentados, pelo contrário, devem ser cada vez mais discutidos, mas incômodos pelo que eles tratam. Falar sobre violência, falar sobre racismo, falar sobre o sofrimento, sempre é algo que, se não incomoda, se não te incomoda, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Você tem que ficar incomodado com o racismo, tem que ficar incomodado com a violência. Então, é um filme que acaba causando esse desconforto exatamente porque você vê aquilo acontecendo em tela, você vê aqueles temas sendo tratados e você consegue traçar paralelos com situações reais. Sim, aquilo, né, no caso que está sendo mostrado em tela, é ficção, é algo sobrenatural, é terror, mas a gente olha para um terror social, né, na vida real, olha para casos, né, como da Ágata, que aconteceu no Brasil, de várias crianças negras que moram em comunidades, né, em favelas, ou seja, em locais marginalizados, vê elas sofrendo com a violência, sofrendo violência policial, sofrendo violência social diariamente. Então a gente consegue traçar esses paralelos, ver que ali a ficção não está tão distante da realidade. Eu acabei vendo algumas pessoas comentando que o filme seria didático demais. Quando eu digo algumas pessoas, são alguns portais, né, principalmente gringos, eu vi fazendo esse comentário. Mas no final das contas, por mais que o filme talvez seja sim didático, tem que parar para pensar que se a gente está em 2021 e mesmo depois de inúmeros casos de violência, de racismo e de preconceito no geral, porque a gente pode estender isso para outros tipos de preconceito, como homofobia, etc., acontecem diariamente, pessoas morrem, pessoas sofrem com isso diariamente, e mesmo assim, parte da sociedade, obviamente não toda, mas grande parte da sociedade continua fechando os olhos, continua negando, continua querendo desmoralizar tudo isso. Sim, didática muitas vezes é necessário, se bater numa tecla de forma repetida e clara, muitas vezes é necessário exatamente para poder não esquecer, não colocar todo esse problema por baixo de um véu. Também vi algumas pessoas falando de que o final do filme é confuso, o final do filme desagradou, algo do tipo. E bom, agradar ou desagradar vai de cada um. Não vou aqui cagar a regra, falar que a pessoa pode gostar ou não gostar de alguma coisa. Mas dizer que o final do filme é confuso, relaxa que eu não vou dar nenhum spoiler, mas dizer que o final do filme é confuso, vale uma reflexão para ver se entendeu exatamente do que o filme está falando. O filme não está falando exatamente só daqueles personagens que a gente vê ali. O filme está falando sobre um problema muito maior. E quando a gente para pensar, provavelmente, o que aconteceu com a Brianna depois daquele final, depois que, digamos assim, abaixam as cortinas do filme, não aconteceu algo bom. Enfim, não acontece, né, coisas boas, digamos assim. A sociedade não promove coisas boas, a sociedade promove o racismo, a sociedade promove a violência. Então é difícil esperar que o final seja bom quando a própria sociedade não cria um cenário para isso. Mas enfim, vale um pouco de reflexão também. Se achar que o final é confuso, para pensar sobre a mensagem do filme, que ele não é confuso, ele não é um final ruim ou algo do tipo. É um final amargo, sim, é um final que traz um incômodo, mas é para ser assim. No geral, eu acho que A Lenda de Candyman é um dos melhores filmes de terror, não só de 2021, mas um dos melhores filmes de terror lançados nos últimos anos. O Jordan Peele vem cada vez mais se mostrando, né, um cara que entende muito de terror. A Nia da Costa, tanto no roteiro, aqui na ajuda do roteiro, né, já que ela é co-roteirista, como também na direção, mandou muito bem. As interpretações estão excelentes e o filme funciona tanto como comentário social como como terror em si. Para mim, A Lenda de Candyman é um filmaço que vocês deveriam assistir quando vocês tiverem a oportunidade, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixe o like, comente, compartilhe se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque tem mais redes sociais, bem como o link para meus livros.
É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.